Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar na aula de hoje sobre serviços públicos, aula número 2 de serviços públicos, dando continuidade a um assunto extremamente relevante e importante no direito administrativo, beleza? Sussa, tranquilos? Hoje a gente vai falar sobre a distribuição dos serviços públicos, exatamente como é que funciona a distribuição dos serviços públicos, como é que funciona a repartição dos serviços públicos, o que a União faz, o que o Estado faz, o que o município faz, o que o DF faz, né? E agora a gente começa a conversa exatamente sobre esse ponto, que é uma matéria extremamente vinculada ao direito constitucional. Vamos lá? Olha só, distribuição dos serviços públicos. A distribuição de serviços públicos segue regra constitucional de distribuição de competências. Esse modelo de distribuição de competências constitucionais, ele está previsto no artigo 24 ao artigo 30 da Constituição da República. Na verdade, do artigo 20 ao 24, do artigo 20 ao 24 e também lá no artigo 30 da Constituição da República, que a gente acaba trabalhando justamente aqui, ó, do 20 ao 24 até o artigo 30, todos da Constituição Federal de 1988. Ali nesses artigos a gente acaba conversando, ou melhor, acaba conhecendo justamente o que cada ente da federação pode fazer, tem o direito de fazer, do ponto de vista do executivo, do ponto de vista do legislativo. São artigos extremamente importantes. Divisão de competência é uma matéria extremamente importante no direito constitucional e ele tem repercussão relevante no direito administrativo. A repercussão da divisão de competências lá da matéria constitucional, aqui no direito administrativo, bate justamente em cima da questão distribuição de serviços públicos. Existem serviços públicos que só a União vai fazer. Por quê? Porque lá na Constituição, a Constituição deu à União o direito ou o poder, dever de executar determinada atividade. Então, por isso que não adianta a gente querer fugir do artigo 24, do 20 ao 24 da Constituição, a gente vai ter que encará-lo para poder conversar sobre distribuição de serviços públicos no Brasil. A Constituição Federal estabelece a repartição de competências executivas, legislativas e judiciárias. Aqui é importante dar um lembrete, que é o seguinte: apesar de eu ter colocado que a Constituição Federal estabelece a repartição de competências executivas, legislativas e judiciárias, o que interessa para nós hoje, nesse momento, é do artigo 20 ao 24 e depois no artigo 30, e nós vamos estar falando de competências executivas. Sim, competências executivas, porque são com essas competências executivas que nós teremos a execução de serviços públicos, execução de serviços públicos. Maravilha? Sussa, tranquilos? São as competências executivas que vão delimitar para a gente o responsável pela execução de determinado serviço público. Já te pergunto, você sabe quem é responsável pela execução do serviço público de fornecimento de água tratada na sua cidade? É a União? É o Estado? É o município? É o DF? E aí? Será que isso é atividade vinculada ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário? É essa aula de hoje que a gente define e mata essa charada. Tudo bem que o exemplo é um pouco juninho, né? Todo mundo sabe que o serviço de manutenção de água fica a cargo do Executivo, é um serviço de titularidade do Poder Executivo. Mas aí, Poder Executivo Municipal? Estadual ou federal? Aí já começa a ficar um pouquinho diferente, né? Já começa a complicar um pouco. Nem todo mundo estudou bacaninha para saber isso. E o teu concorrente muitas vezes não sabe, vamos torcer que ele não saiba, mas você vai saber, tá bom? É o executivo municipal, tá beleza? Em alguns lugares é o executivo estadual. Sim, alguns estados ainda mantém-se com o executivo estadual a distribuição de água, mas em outros não. Eu vou te dar um exemplo aí do estado de Goiás, é a Saneago, é uma empresa estadual, ela que continua fazendo a distribuição de água. Mas já há algum tempo atrás isso poderia ter sido distribuído para todos os municípios. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. No tocante às executivas, a divisão implica na distribuição da titularidade, competência para a realização dos serviços públicos. Então vamos lá, deixa eu conversar com vocês o seguinte. Deixa o Cabeça abrir uma tela branca aqui, que o Cabeça não abriu ainda, né? Para variar, que absurdo. Olha só.
Quando a gente fala na divisão de competência, a Constituição ela faz a divisão de competência das titularidades. Então, olha só, divisão de competências constitucionais. Olha só que maravilha. Divisão de competências constitucionais. Tudo bem? Então tá, nessa divisão de competências constitucionais, eu estou distribuindo, eu, Constituição da República, estou distribuindo titularidades. Não é? Titularidades. Essas titularidades vão para quem? Para a União, que é a grande cliente da administração pública, da Constituição Federal, desculpem, para os estados e para o Distrito Federal. E também para os municípios. Não é? Nessa divisão de competências constitucionais, eu tenho competências executivas. Tá legal? Isso no 20 ao 24, mais o artigo 30, tá? Tenho competências executivas e competências legislativas. Ok? Beleza? Tranquilos? Sussa? Quando eu me refiro a titularidades, distribuindo titularidades para serviços públicos, eu vou justamente fazer distribuição de competências executivas. Competências executivas. Vou te dar um exemplo. Uma competência que foi distribuída para a União. Explorar sinal de rádio e TV. Explorar sinal de rádio e TV foi uma das competências constitucionais distribuídas à União. Então, olha só, a titularidade do serviço de exploração de sinal de rádio e TV compete à União. Por que a Constituição fez isso? Rádio e TV é um assunto de âmbito geral, que interessa a todo o país. Então eu precisava de um ente responsável por toda essa estrutura de rádio e TV, que legislasse e executasse políticas públicas de comunicação social de forma nacional, de forma geral. Então eu teria que deixar isso sob a responsabilidade da União. Ela é o ente federativo que detém condições, ou melhor, o ente político-administrativo que detém condições de fazer uma gerência, uma exploração, uma gestão, uma regulação ou regulamentação, como você bem quiser, de âmbito nacional. Por essa razão, nessa divisão de competências previstas do 20 ao 24, foi concedida uma competência executiva de explorar sinal de rádio e TV para a União. E essa competência pode ser exercida diretamente pela União ou indiretamente por um delegatário. Sim, aí é que entram as grandes empresas de televisão desse país. Nesse momento, o que nós tivemos? Eu distribuí a competência e, com ela, a titularidade do serviço público. Então, a gente tem um esquema que é o seguinte: eu tenho a distribuição da competência constitucional e, com isso, com essa distribuição da competência, já vai aí a distribuição da titularidade do serviço público. E isso é bacana você entender esse esqueminha, né? Então, olha só, eu tenho a distribuição da competência constitucional, tenho a distribuição da competência constitucional. Essa distribuição aqui tem um efeito. À medida que eu faço essa distribuição, um efeito super importante dela é a distribuição da titularidade do serviço público. E essa titularidade, ela pode ser dada para União, estados, DF ou municípios.
Quem vai definir sempre isso é a Constituição. Se você quer saber quem é que é responsável pelo serviço de energia elétrica, de telefonia, de rádio, TV, de água, de esgoto, de lixo, enfim, o serviço público que for, se você quiser saber quem é o responsável, você tem que olhar para a divisão, distribuição de competência prevista na Constituição Federal. Essa divisão ou distribuição de competência da Constituição Federal, ela gera um efeito praticamente imediato. Qual que é o efeito? Junto com a distribuição da competência, você leva a distribuição da titularidade do serviço público, ou seja, eu sei quem é o titular para prestar o determinado serviço público. E aí eu tenho que fazer uma outra anotação que é a seguinte: titularidade é diferente de execução do serviço público. Isso é extremamente importante a gente saber, porque a titularidade é o direito que determinado ente da República Federativa do Brasil possui de dispor sobre determinado serviço, né? Ele pode dizer o que ele acha melhor sobre aquele serviço, porque o serviço é dele, foi distribuído para ele. Pode ser que ele não entenda necessário não se veja como executor, porque talvez isso exija uma estrutura que ele não está disposto a ter, enfim. E aí a gente encontra essa outra situação aqui, ó. A titularidade do serviço, ela é diferente, a titularidade do serviço é diferente do direito de executar o serviço. O direito de executar o serviço pode ser feito tanto pelo poder público, como pelo particular. Bacana, né? Então isso é o lance da delegação, né, do delegatário. Ou ainda eu posso ter uma situação que a gente vai ver na aula de hoje, que eu descentralizo esse serviço público para um outro ente público. Por exemplo, da União passa para o município, da União passa para o Estado, da União passa para o DF, ou do Estado passa para municípios. A gente vai ver essa possibilidade. Aí eu continuo tendo tanto a titularidade como a execução, tudo na mão do poder público, tá? Outra coisa super importante que a gente tem que observar e tem que gravar, não dá para vacilar nesse momento. Se eu, União, tenho a titularidade do serviço público de telefonia, eu, União, tenho a titularidade do serviço público de telefonia, beleza? Sussa, tranquilos? Mas aí eu deleguei isso para um particular. O particular, uma concessionária de serviço telefônico, vai encampar lá, vai resolver essa parada, é ele que vai fazer a execução do serviço de telefonia pública. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Nesse momento, a pergunta é, quando a União delega a execução do serviço, ela continua sendo titular daquele serviço público? Sim, ela continua sendo titular daquele serviço público, porque a titularidade não pode ser delegada. A titularidade não pode ser delegada. O que se admite delegar é a execução do serviço. Então, grave isso, meu amigão, grave isso, bonitona, laccursos.com.br. A titularidade não será delegada. O que se delega é a execução do serviço, tá? Beleza? Sussa? Tranquilos? Via de regra, isso funciona dessa maneira, tá? Então, ó, esse esqueminha aqui vai te ajudar aí a você manter um raciocínio legal sobre os estudos de serviço público e essas nuances, digamos assim, da titularidade e da execução do serviço público. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora o Cabeça tem que tomar uma água porque já secou a garganta do Cabeça e o Cabeça tem muita coisa para gravar hoje. Então vamos lá. A Constituição Federal, aqui a gente já passou, estabelece uma divisão de competências, beleza? No tocante às executivas, a divisão implica na distribuição dos serviços, ok? Tá? Competência administrativa. Então, quando a gente chega nessa distribuição de competência constitucional, a gente acaba na distribuição de competências administrativas também, tá? Que é o grande X da questão, essa titularidade do serviço público. Aí você pode pensar assim, pô, Cabeça, mas por que ficou com a União determinado serviço público e não ficou com os estados? Ou por que ficou com o município e não ficou com o estado? Ou por que ficou com o estado e não ficou com a União ou com os municípios?
Ou pior, por que isso está na mão do poder público e não está na mão da iniciativa privada? Qual é a razão de ter uma divisão tal como foi posta pela Constituição? Quem é que pode justificar essa divisão nos moldes como ela se deu? Olha só, a gente vai verificar agora que quando a gente estuda distribuição dos serviços públicos e distribuição de competências constitucionais, é fundamental estudar o princípio da predominância dos interesses. Eu sei que isso é matéria constitucional, eu sei que você, bonitona, já sacou ali das aulas de constitucional, você já lembrou do princípio da predominância dos interesses, você também, né, meu amigão? Porque a gente já estudou sobre isso em um ponto do direito constitucional, muito importante, por sinal. E quando a gente fala no princípio da predominância dos interesses, aqui começa a resposta para aquele questionamento. Por que isso ficou com a União e não ficou com os estados? Por que ficou com os estados e não ficou com os municípios? Por que isso ficou com o poder público e não ficou diretamente para o particular? Tudo isso começa a ser respondido a partir do princípio da predominância dos interesses ou a partir do princípio da preponderância dos interesses. Um ou outro, tanto faz, os dois vão dizer a mesma coisa, tem o mesmo conteúdo, o mesmo sentido, né? Então, o que rola nessa história toda? O que é importante a gente saber? Aqui, ó, vem cá, na tela, olha só. Interesses gerais, leia-se, nacionais. Interesses gerais, leia-se nacionais, ficam por conta da União. Interesses gerais ou nacionais ficam por conta da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Interesses gerais vão para a União. Por quê? Porque a União tem atuação em todo território nacional. Todo o território nacional. Beleza? A União tem atuação em todo o território nacional. Então, tudo que for de interesse geral vai cair na mão da União. Porque a Constituição estabeleceu esse raciocínio. A Constituição estabeleceu esse critério de divisão de competências. Chegou-se a uma conclusão jurídica, o Poder Constituinte originário chegou a uma conclusão jurídica de que assuntos de interesse geral, assuntos de interesse nacional, assuntos de repercussão em todas as unidades federadas, devem ficar sob a responsabilidade da União. Exemplo, a exploração de usinas nucleares. O ideal, o mais seguro para todo mundo é que a União cuide da exploração dos serviços de energia nuclear. Sim, por uma razão muito simples. Se algum estado ou algum município fosse o responsável por essa tecnologia e de repente lhe faltasse algum recurso, alguma estrutura técnica, a gente estaria diante de um acidente nuclear sem precedentes. Podia simplesmente sepultar aí uma parte do país inteiro. Então não é isso que se pretende. Não que os estados não possam ter essa capacidade ou essa tecnologia. Sim, podem ter, lógico. Existem estados extremamente avançados no que diz respeito à tecnologia no Brasil. Mas existem estados que não têm essa tecnologia, existem estados que mal e mal têm energia elétrica para abastecer casas e empresas. Então, como é que eu vou proporcionar a um determinado estado que tem uma fraqueza de infraestrutura energética o domínio e a titularidade da manipulação da energia nuclear? Isso é muito complicado, né? Então, para evitar problemas de caráter ambiental, de saúde pública, para evitar que algum governador doidão aí desenvolva uma arma atômica, né? Porque não sei, né? Vai que o cara é meio xiita, ele resolve desenvolver, dar a determinação lá e falar, desenvolve uma bomba atômica aí que eu vou soltar lá no Planalto. Sei, vai que o cara é desafeto do atual governo, enfim, muita coisa pode rolar. Então a Constituição, o Poder Constituinte originário entendeu o seguinte, olha, tudo que for de interesse geral, que afete de forma igual a todo o país, fica na mão da União. Por isso, predominância dos interesses gerais, predominância dos interesses nacionais, compete à União. Agora, quando eu tenho predominância de interesses regionais, aí a conversa é um pouco diferente. Porque aquilo que interessa a uma certa região do país, nada melhor do que os estados e o Distrito Federal tratarem do assunto. Porque se eu tenho interesses regionais, interesses mais peculiares, digamos assim, a certa região do país, é natural que os estados e o Distrito Federal tenham uma maior proximidade com o assunto. Vou te dar um exemplo. Manutenção do cerrado.
manutenção da Serra do Mar, manutenção da Caatinga. Poxa, para a União ajudar ou fazer a manutenção desses biomas é muitíssimo complicado, porque a União não conhece a área, apesar de ela ter um serviço ambiental, que é o IBAMA, eles não conhecem a área como órgão ambiental do Estado. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso conhece muito bem o Cerrado Mato-Grossense e o Pantanal Mato-Grossense, que muitas vezes as suas peculiaridades ambientais são desconhecidas do IBAMA, por exemplo, que é um órgão preocupado com questões gerais, questões nacionais. Então, quando a gente fala em interesses regionais, eu estou falando justamente dos estados e do Distrito Federal. Aí a Constituição deixou de forma residual, para os estados e Distrito Federal assuntos de interesse regional. E os assuntos de interesse local? Ao município e também ao DF. Olha que bacana, o DF, ele acaba tendo aqui, o DF acaba tendo presença em dois tipos de interesses, os interesses regionais e os interesses locais. Sim, porque o GDF, o Governo do Distrito Federal, ele tem interesses de serviços públicos locais, aqui do Plano Piloto, do Sudoeste, Taguatinga, Samambaia, enfim, ele tem que desenvolver políticas públicas localizadas, pontuais, no que diz respeito a desenvolvimento urbano, no que diz respeito a questões ambientais, fornecimento de energia elétrica, água, esgoto, tudo isso, né? Mas, em contrapartida, o Distrito Federal também tem interesses de caráter regional, apesar dos limites territoriais do Distrito Federal serem, de certa forma, pequenos, mas existem, sim, interesses regionais vinculados à região centro-oeste. Tudo que diz respeito a questões de logística na região centro-oeste, a questões de energia elétrica na região centro-oeste, questões ambientais na região centro-oeste, cabe ao Distrito Federal se manifestar e executar serviços que atinjam esses interesses. Então, o DF, por isso que o pessoal do DF ganha bem, né? Porque eles têm que trabalhar dobrado, o pessoal do governo do Distrito Federal ganha bem pra caramba, em comparação com outros estados, a remuneração da administração pública no Distrito Federal é muito melhor do que, por exemplo, do estado de Goiás, que é vizinho, estado do Tocantins, Mato Grosso, né? Por quê? Porque eles têm que trabalhar dobrado, olha só, eles têm que responder por interesses gerais, por interesses regionais e interesses locais, tá? Cabeça, olha só, a Brasília tá lá no DF, né? Tá, Brasília tá no DF, isso mesmo, meu amigão. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil, não é a capital do DF, como muita gente boa por aí anda falando, né? Cabeça, então o DF tinha que ter interesse geral também. Uai, por que o DF tem que ter interesse geral? Qual que é a justificativa, meu amigão? Brasília está no DF, então tem interesse geral. Brasília é o centro político do país. Tá legal, tudo bem. Realmente, Brasília está encravada no meio do DF. Tá certíssimo. Mas Brasília comporta uma estrutura que é a estrutura do governo federal, é onde nós temos a cúpula dos três poderes no país, que é o Judiciário Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Presidência da República. Mas esses três gigantescos órgãos, eles têm, apesar de eles estarem fisicamente aqui em Brasília, a atuação deles é nacional. Eles não interferem nas políticas administrativas do Distrito Federal. As políticas administrativas do Distrito Federal são de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal não tem município, né? Como aí no seu estado, que você tem prefeito, vereador. Então, aqui no DF é o governador do Distrito Federal e os deputados distritais que comandam a administração pública do Distrito Federal. E aí, com base nisso, eles só atuam em interesses de caráter regional e local, porque os interesses de caráter geral ficam sob a responsabilidade da União. E aí quem vai cuidar disso é o Congresso Nacional, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Sussa, o simples fato de Brasília estar inserida aqui no DF não dá ao DF interesses de caráter geral. Não dá. O DF não tem interesse algum, por exemplo, sobre o Porto de Paranaguá, sobre o Porto de Santos, sobre o aeroporto de Guarulhos. Para ele não interessa, mas para a União interessa. A União precisa que esses portos que eu mencionei e o aeroporto que eu mencionei funcionem adequadamente.
Agora, ao DF, interessa saber se o sistema viário aqui do plano piloto está legal, se os radares estão funcionando, se os semáforos estão funcionando, se o serviço de controle de trânsito está trabalhando. E isso interessa para o governo do Distrito Federal. Tá bom? Belezinha? Sussa, esse esqueminha aqui é para justamente simbolizar e te mostrar como é que funciona a predominância dos interesses públicos, tá bom? Geral vai para a União, regional vai para os estados e para o DF, e local também vai para o município e para o DF, belezinha? E aí a gente vai para um outro tema importante que é vinculado ao direito constitucional e ao direito administrativo, e isso vai te dar a possibilidade de você fazer um estudo sistematizado. A ideia do estudo sistematizado é você conseguir reforçar ainda mais as suas competências intelectuais. Porque na hora da prova, você vai ter dupla certeza de que está fazendo a coisa certa. Então, olha só. Quando a gente fala da divisão de competências, segundo o artigo 20 ou 24 e também o 30 da Constituição, a gente está falando desse quadro aqui. A União detém competência executiva. A União detém competência legislativa, a União detém competência executiva, estou repetindo, né? E a União detém competência legislativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora olha só. Nesse quadro aqui, nessa coluna, a competência da União é uma. Nesta outra coluna, a competência da União é outra. Aqui a competência da União é outra. E aqui a competência da União também é outra. Vamos analisar cada coluna dessas. Essa coluna aqui são das competências executivas apenas da União, por isso exclusiva. Tá? Aqui nós temos as competências executivas da União. As competências executivas da União e são só da União, por isso exclusivas. Desse lado tem a competência legislativa, privativa, delegável. Bom, se ela é legislativa, privativa, delegável, é sinal que compete à União, mas é delegável a quem? Olha só que bacana, Estados e Distrito Federal. As matérias de competência legislativa da União, previstas no artigo 22 da Constituição, podem ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal. Já aqui é o artigo 23, tá? A primeira coluna é o artigo 21 da Constituição, a segunda coluna é o 22, a terceira coluna é o artigo 23 da Constituição, que trata de uma competência executiva da União, que é comum aos estados, Distrito Federal e também aos municípios. Olha que bacana isso. Nessa competência executiva comum, a União, estados, DF e municípios podem fazer a mesma coisa. E aí na competência legislativa, que está aqui no artigo 24 da Constituição Federal, é uma competência concorrente. Por que concorrente? Porque compete à União legislar sobre determinado assunto, compete aos estados e o DF, e por força do artigo 30, também compete aos municípios suplementar ou complementar essas normas no que diga respeito aos seus interesses. Pô, cabeça, mas o que tudo isso tem a ver com serviço público? Estou boiando. Olha só. Olha só. Energia nuclear. Competência executiva. É um serviço. É um serviço. Produção de energia nuclear, distribuição de energia nuclear é um serviço público. Desse caso, é um serviço de utilidade pública e é de exclusividade da União, porque o legislador constituinte originário, quando elaborou essa classificação, ou melhor, essa distribuição de competências, ele entendeu que a energia nuclear deveria ficar sob a responsabilidade exclusiva da União. E olha só que bacana. Como a execução do serviço compete à União, eu vou te perguntar agora o seguinte. A quem compete legislar sobre serviços de energia nuclear? É uma consequência direta. Pô, se cabe só a União executar, quem vai legislar sobre o assunto? A União. O Congresso Nacional é que detém competência para analisar projetos de lei que digam respeito à energia nuclear. Por quê? Porque a execução é de exclusividade da União.
Tá vendo a importância de você sacar de divisão de competências? Você acaba entendendo de quem é a titularidade do serviço público. E isso é estudo sistematizado. Isso é coisa que o LAC faz para você, que o Mais Constitucional e o Mais Administrativo.com.br também fazem para você, né? Essa é a sacada de você estudar otimizando, de você sistematizar. E aí você acaba fazendo sempre links entre matérias. Lógico, matérias afins, matérias pertinentes, né? Então, olha lá, a gente tem uma competência legislativa privativa delegável. Agora, por que privativa delegável? Privativa é porque eu posso passar para outro, justamente em razão da ideia da delegação. E aí, no final do artigo 22, do parágrafo único do artigo 2 da Constituição, você verifica que, por intermédio de lei complementar da União, é possível repassar a capacidade legislativa daqui para estados e... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do LAC Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no LAC Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.